A paz, igreja, paz, amados aos irmãos e a todos. Hoje, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez para refletir, para fazermos uma reflexão sobre a palavra de Deus. E hoje o nosso tema será uma vida de comunhão em Deus. Salmo 133, versículo 1 diz: Como é feliz e agradável observar quando os irmãos vivem em fraternidade. E nós vamos analisar um pouco mais a fundo essa comunhão, hoje essa proximidade entre os irmãos hoje. Glória a Deus, vamos fazer uma oração. Deus, Pai amado, Pai querido, Senhor, louvado e agradecido seja o teu santo nome, meu Deus. Muito obrigado, Pai, por mais uma vez, meu Deus. O Senhor nos dá, meu Deus, a oportunidade, meu Deus, de estarmos aqui para te adorar, para te louvar, meu Deus, para contemplar, Senhor, a tua palavra, meu Deus. Dá-nos o entendimento espiritual, meu Pai, o discernimento, meu Deus, espiritual, meu Pai, para que possamos entender a tua palavra, meu Deus, que a tua palavra, meu Pai, gere, meu Deus, uma profunda mudança, meu Deus, em nossa vida, meu Pai. E não apenas, meu Deus, um sentimento, Pai, uma emoção passageira, meu Deus, que a tua palavra entre em nós como espada de dois gumes, que nós possamos sair, meu Deus, refletindo mais, meu Deus, sobre o que tem sido a nossa comunhão hoje, meu Deus, em nome de Jesus. Fala conosco hoje, meu Deus, que toda distração caia por terra, em nome de Jesus, meu Deus, mas que o Senhor seja exaltado em nossas vidas, em nome de Jesus. Perdoa nossas falhas, nossos pecados e nos enche com o teu Espírito Santo, para que nós possamos entender a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, irmãos, Deus é fiel. Hoje iniciei com um texto que está lá em Salmo 133, versículo 1, mas para analisarmos mais a fundo um pouco essa comunhão, né, em grego, gnonia, né, vamos ler o texto que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 42. Nós vamos ler do versículo 42 até o final e vamos fazer um panorama sobre o que estava acontecendo, o contexto daquela época. E vai dizer, né, São Lucas vai dizer a partir do versículo 42 de Atos capítulo 2, ele relata: Eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, falando dos novos cristãos, os novos e os primeiros cristãos, como eles viviam, no partir do pão e nas orações. Versículo 43. E na alma de cada pessoa havia pleno temor, e muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Verso 45. Vendiam suas propriedades e bens e dividiam o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um. Diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Verso 47. Louvando a Deus por tudo e sendo estimados por todo o povo. E assim, a cada dia, o Senhor juntava a comunidade das pessoas que iam sendo salvas. Aleluia. Que o Senhor possa nos conceder o entendimento espiritual para que nós possamos entender a sua palavra e sairmos daqui transformados por Ele, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, esse texto de Atos, no capítulo 2, a partir do verso 42 até o 47, no final do texto, vai relatar a vida de como eram os primeiros cristãos. Só que se você for ler todo o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, tem muita mais coisa envolvida. Por exemplo, no início do capítulo, a Bíblia já nos relata o famoso e prestigiado dia de Pentecostes, o dia em que marcou o início da Igreja do Senhor no sentido espiritual e no sentido histórico, onde o Espírito Santo desceu para milhares de pessoas e todas foram cheias do Espírito Santo e foram batizadas no fogo do Espírito Santo, como fora profetizado por Jesus no capítulo 1 de Atos, verso 5. A profecia se cumpriu. E diversas outras profecias, como por exemplo a profecia de Joel, capítulo 2, que nós vamos falar daqui a pouco. Esse dia de Pentecostes, meus irmãos, ainda no início do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, marcou o início da igreja com o derramamento do Espírito Santo sobre os primeiros cristãos. Glorificado seja o nome do Senhor. Então, a partir daquele momento, a igreja recém-formada estava selada pelo Espírito Santo, e a presença do Espírito Santo agora seria perene, eterna, constante na vida dos cristãos, diferentemente do Antigo Testamento, em que Deus fazia aparições, mas a sua presença era temporária, devido à separação que existia entre criatura e Criador. Mas agora, mediante o sacrifício vicário de Jesus Cristo na cruz, o sangue de Jesus que nos purificou, que nos lavou de todos os nossos pecados, mediante esse sacrifício,
sacrifício que nos uniu a Deus, o Espírito Santo agora tem conexão perene, eterna e constante com todos aqueles que verdadeiramente desejarem buscar a Deus. E essas pessoas que estavam lá reunidas junto com os apóstolos, discípulos, para buscarem a Deus, foram selados pelo Espírito Santo. E aquele episódio marcou o início da igreja, um episódio único. Apesar de muitas pessoas pedirem outro Pentecoste hoje, nunca mais haverá um Pentecoste como aquele, porque foi um momento único, um momento simbólico, um momento propositalmente criado por Deus para ser um momento único, porque foi um momento que marcou o início da igreja. Para isso serviu o Pentecoste, selar a igreja com o fogo do Espírito Santo em seus corações, com a marca do Espírito Santo em seus corações. Assim como nos últimos tempos, na grande tribulação, todos os que forem adeptos à ideologia do anticristo serão marcados com a marca da besta. Os que forem de Jesus, os que forem adeptos, os que forem rendidos à ideologia de Jesus, a marca de Jesus, terão a marca, o símbolo do Espírito Santo em suas vidas. E o Espírito Santo aqui, no capítulo 2 de Atos, sela a sua igreja com o fogo do Espírito Santo, como profetizado por Jesus no capítulo 1 e versículo 5 deste mesmo livro. Continuando o relato, algumas pessoas que estavam passando ali em redor, pessoas de diferentes nacionalidades, diferentes línguas, diferentes raças, estavam todas assustadas, pois viam que aquelas pessoas que foram cheias do Espírito Santo estavam falando cada qual na língua dos viajantes que estavam ouvindo aquela mensagem, e eles ouviam glorificações a Deus. E a palavra de Deus vai dizer que todos estavam assustados, pasmados com o que estava acontecendo, porque era um episódio único, eles nunca haviam registrado tal coisa, tal fato em suas vidas. Mas a Bíblia vai dizer também que, como em toda obra levantada por Deus, sempre vai ter pessoas que vão contra. E existiram então pessoas que estavam escarnecendo dos que estavam cheios do Espírito Santo e dos próprios apóstolos, denunciando que eles estavam aparentemente embriagados, sendo que, de acordo com o próprio relato de Pedro, ainda eram, de acordo com a palavra de Deus, 9 horas da manhã. E o próprio apóstolo Pedro, ouvindo essas pessoas escarnecendo dos que estavam cheios do Espírito Santo, Pedro se levanta e faz a sua tão emblemática pregação de Atos, capítulo 2. E a palavra de Deus vai dizer que essa pregação salvou cerca de 3.000 pessoas, e todas elas foram batizadas no Senhor Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. E esse início de Atos, no capítulo 2, marca o início da igreja de Cristo. A partir do versículo 37, nós já temos relatos sobre os primeiros cristãos. Então, na primeira parte, o Espírito Santo vem e sela a sua igreja, inicia a sua igreja com o fogo do Espírito Santo, selando a sua igreja, no fogo do Espírito Santo. E agora já temos, então, a partir do versículo 37 até o final do capítulo, até o final do livro, nós vamos ter o relato de como viviam os primeiros cristãos. Glória a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. E é interessante notar, irmãos, que apesar da Igreja de Cristo começar aqui, apenas no ano 313 depois de Cristo, o cristianismo passa a ser permitido em todo o Império Romano. Porém, ainda não chegou a ser a religião oficial. Isso se deu apenas no ano 384 depois de Cristo, onde o cristianismo foi decretado oficialmente a religião oficial do Império. Mas essa data é relativamente tardia comparada à data do início da igreja, que já veio de muito antes. Então, parando para pensar um pouco sobre essas datas, você pode perceber que período difícil foi para o cristianismo, não podendo nem juridicamente ser pregado no Império Romano, mas porque não era permitido, e quando foi permitido ainda não foi a religião oficial do Império, Então você consegue notar, o quão difícil foi o início do cristianismo, Mas aquelas pessoas estavam tão cheias do Espírito Santo, aquelas pessoas compartilhavam dentro de seus corações uma paixão tão intensa por Jesus, que nada nesse mundo, nenhum imperador, nenhum romano, ninguém levantado pelo diabo foi capaz de derrubar a igreja do Senhor. Vieram homens, voltaram homens, mas ninguém foi capaz de derrubar a igreja do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. E o relato de Atos, lá no capítulo 2, a partir do verso 42, a palavra vai dizer: eles perseveravam no ensino dos apóstolos e
na comunhão. Primeiramente, nós precisamos entender o que é o ensino dos apóstolos. O ensino dos apóstolos basicamente compreendia tudo o que Jesus disse, inclusive e principalmente o seu evangelho, a sua vida, o sentido dele vir aqui na terra, a sua morte, a sua ressurreição e a sua ascensão aos céus. Glorificado seja o nome do Senhor. E fora as palavras de Jesus, nós também temos as palavras dos apóstolos, que apesar de serem humanos, foram inspirados por Deus para pregar a palavra. Um exemplo disso, um exemplo bem famoso, é a própria pregação de Pedro, que vai do verso 14 até o versículo 36, a tão emblemática pregação de Pedro, que salvou cerca de 3.000 almas para Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. Esse era o ensino dos apóstolos. Tudo que Jesus ensinara, todas as palavras de Jesus e todas as palavras dos apóstolos de Jesus que sucederam a sua vida e que foram igualmente cheios do Espírito Santo para pregar a palavra do Senhor. Com base nessas palavras, nesses registros, nesses relatos, nesses ensinamentos é que os primeiros cristãos viviam. É importante notar também que o Novo Testamento estava em plena construção, né? Eles já ainda estavam vivendo a época do Novo Testamento, quando os primeiros livros ainda estavam começando a ser escritos, ou seja, o que eles tinham era a tradição oral, o que tornava mais difícil ainda a perseverança deles, o que tornava mais difícil ainda a sobrevivência da igreja. Mas então, por que em meio a tantas dificuldades a igreja permaneceu? Porque quem afirmou foi Deus, porque a pedra angular, a pedra fundamental foi Deus. E quando é Deus que edifica, homem nenhum, dificuldade terrena nenhuma consegue parar. Glorificado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus continua. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão. Essa palavra comunhão em grego, gnonia, como eu já falei no início, é uma palavra interessante. Quer dizer compartilhamento, quer dizer literalmente comunhão, né? Intimidade entre os irmãos, né? No meio cristão. E é interessante quando você começa a estudar a comunhão dos primeiros cristãos, é interessante você notar as diferenças entre o que eles chamavam de comunhão na igreja primitiva e o que nós chamamos de comunhão hoje, porque a igreja primitiva é o melhor retrato da igreja de todos os tempos que nós podemos adotar para estudar como está a nossa igreja hoje. A melhor forma de comparar a nossa igreja hoje, como ela é e como deveria ser, é a partir da própria igreja primitiva, dessa igreja aqui. Ela é o melhor exemplo de igreja que nós temos em todos os tempos, desde a vinda, morte, ressurreição e ascensão de Cristo até os dias de hoje. A igreja primitiva é o melhor exemplo do que nós temos. É como disse alguém um certo dia, olhamos para o futuro com a visão do passado. Glorificado seja o nome do Senhor. Ou seja, você olha para o passado, você olha para os maiores exemplos que já vieram, no caso a igreja primitiva, para você olhar primeiramente como está a nossa igreja hoje e em segundo como ela precisa estar, né? Porque nós sabemos que do jeito que a igreja está, ela não pode ficar. Do jeito que a igreja está, ela não deve ficar para a volta de Jesus. E a Bíblia diz: eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. O partir do pão, as orações indicavam que eles tinham intimidade, relação uns com os outros, que iam muito além das reuniões dele, né? Eles se reuniam no templo, já que o cristianismo ainda nem havia sido permitido ainda no Império Romano. Eles costumavam se reunir no templo todos os dias. Eles estavam ali firmes, mesmo em meio a tantas dificuldades. Eles estavam ali firmes no Senhor, no partir do pão e nas orações particulares, orações íntimas entre cada um deles e Deus, mas orações coletivas, as chamadas intercessões. Eles também perseveravam nisso, porque eles não apenas ajudavam uns aos outros financeiramente, mas a intercessão. E a maior ajuda que eu e você podemos dar ao nosso irmão é a intercessão. É uma intercessão pura e verdadeira, movida pelo nosso amor pelo nosso irmão. É a maior ajuda que nós podemos dar. Porque o dinheiro se vai, palavras se vão, palavras que hoje nós falamos ao nosso irmão se vão, mas a intercessão, a oração do justo, a própria Bíblia diz que ela tem muito poder. Glorificado seja o nome do Senhor. Versículo 43. E na alma de cada pessoa havia pleno temor, e muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos.
Então a Bíblia vai falar aqui no versículo 43 que eles tinham temor, que a alma deles estava cheia de temor, de pavor, de êxtase, de certo espanto, mas que isto gerava glorificação a Deus, porquanto eles viam que Deus atuava fielmente, Deus atuava ativamente através de prodígios, de milagres. A presença de Deus era clara através de curas de milagres, como fora na vida de Jesus. Mais uma prova de que, apesar de Jesus ter ascendido aos céus, ele não nos deixou só, ele não nos deixou órfãos. Ao contrário, ele nos deu o Pai, que está conosco desde agora e para todo sempre. Glorificado seja o nome do Senhor. Verso 44. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Todos os que acreditavam em quem? Acreditavam em Jesus, acreditavam que Ele é o Senhor Jesus, acreditavam que Ele morreu para nos salvar dos nossos pecados, para nos salvar da condenação eterna que nos era imposta. Ele carregou sobre si os nossos fardos, as nossas dores, para que nós tivéssemos a oportunidade de ser salvos. Todos que acreditam nessa ideia básica e creem de todo o coração e aceitam Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. A Bíblia vai dizer que todas essas pessoas estavam unidas em uma só, unidas em pensamento, unidas em ideias, unidas em amor e em fraternidade, e tinham tudo em comum. Ou seja, não faltava nada a ninguém. Ninguém chegava a ter um excesso de bens materiais a ponto de a condição, a sacrificar outra pessoa que não tinha. Não, eles dividiam tudo, eles tinham tudo em comum. Quando a Bíblia diz que eles tinham tudo em comum, é porque não lhes faltava nada. Ninguém chegava a ter um excesso de bens materiais, sacrificando outro irmão que não tinha absolutamente nada. Eles entendiam que isso era fraternidade, que não adiantava nada, que não valeria de nada todos os seus bens materiais acumulados se do lado havia um irmão padecendo de fome. Eles entenderam essa ideia e entenderam que o amor que as pessoas devem ser amadas e o dinheiro deve ser usado. Infelizmente hoje esses valores têm sido invertidos. O dinheiro tem sido amado e as pessoas têm sido usadas. Mas a igreja primitiva, como eu já disse, o maior exemplo de igreja para nós, eles entenderam que as pessoas delas devem ser amadas, e eles entenderam que os bens materiais que eles tinham eram em função da obra de Deus e para o mantimento, sustento do seu irmão. Glorificado seja o nome do Senhor. Versículo 45. Vendiam suas propriedades e bens e dividiam o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um. Ou seja, eles chegavam a sacrificar o que eles tinham em prol do seu irmão, porque eles entendiam que os bens materiais que eles tinham estavam sendo dados por Deus para abençoarmos primeiramente a obra de Deus e depois para abençoarmos nosso irmão, para mantermos a eles. Eles entendiam tanto isso que eles chegaram a sacrificar suas propriedades, seus maiores bens, para que os seus irmãos pudessem sobreviver e juntos eles pudessem crescer. Irmão, quando você para pensar sobre isso, é uma ideia que chega a ser loucura, hoje no mundo. Você sacrificar os seus bens, sacrificar o que você tem de melhor, sacrificar tudo que você conquistou com seu trabalho duro, com seu suor, em prol do seu irmão que está passando por alguma necessidade. É loucura, porque não vale a pena. Isso que tem sido o problema da gente, é pensar que não vale a pena se sacrificar por certas coisas, se sacrificar pelos nossos irmãos, se sacrificar pela obra de Deus. Não vale a pena. Isso vai te trazer prejuízo. É isso que tem sido implantado pelo diabo na mente de diversas pessoas. Não vai valer a pena fazer isso ou aquilo, porque isso vai gerar prejuízo. Não vai adiantar muito, não vai nem ajudar muito quem está recebendo, e vai piorar mais ainda a situação de quem está dando. E essa tem sido a ideia que tem paralisado as igrejas hoje em dia, né? Isso tem sido uma das ideias que tem paralisado a igreja hoje em dia. Mas eles entenderam que os recursos que ele tinha, mas eles entenderam que o que eles tinham para oferecer deveria ser usado em prol do seu irmão, que podia vir a sofrer alguma necessidade. Eles entendiam isso. Versículo 46. Diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Eles se reuniam no pátio do templo, porque eles ainda não tinham templos próprios. Os templos ainda não haviam sido construídos. Isso em Jerusalém, né? Isso na cidade onde é conhecida, né? Onde começou a igreja.
né? E eles não tinham templo, e por isso eles tinham que se reunir em um espaço comum, em um espaço público que era o pátio do templo judeu, que viria a ser destruído anos mais tarde, mas eles estavam lá, mesmo em meio às dificuldades, eles estavam lá. Isso serve de lição para nós que hoje queremos desistir, queremos não ir para a casa de Deus por pequenas coisas. Eles nem casa de Deus tinham, eles formavam, a comunidade deles formava a casa de Deus. A fé deles se unia de maneira tão extraordinária que juntos eles se reuniam no pátio do templo e o Espírito Santo tomava conta daquele lugar por causa da fé deles, do amor deles que se somava. Eles não olhavam para as dificuldades, eles olhavam o seguinte: olha, se nós nos unirmos, mesmo sem termos um lar próprio, mesmo sem termos um estabelecimento próprio para nos reunirmos para buscarmos a Deus, mas se nós nos juntarmos, se a nossa fé se unir, se o nosso amor a Deus e ao próximo se unir, poderemos formar então a casa, a igreja de Deus. E eles se reuniam, a Bíblia vai dizer, no templo. Partiam o pão em suas casas, está falando da Santa Ceia, e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. E isto é a verdadeira comunhão, isto é a verdadeira intimidade. Comunhão não é você chegar no culto da paz do Senhor quando chegar e quando acabar a paz do Senhor, é apertar na mão, dar um abraço, depois ir embora. Isso não é comunhão. Comunhão não é apenas conversar com o irmão durante o culto, porque os verdadeiros amigos nunca se conversam quando podem, apenas 1, 2, 3 vezes por semana, que é a quantidade de vezes que a maioria de nós vamos à igreja por semana. Mas eles estão lá juntos conversando, estão lá juntos em companheirismo, em comunhão todos os dias. Só que por que é que nós não somos assim com nossos irmãos? Porque nós não temos considerado eles como os nossos amigos. Hoje, a maioria de nós tem mais amigos no mundo do que dentro da igreja. Isso pode até parecer de certa forma normal, mas quando você vai parar para analisar um pouquinho o que tem sido a igreja hoje em dia, isso chega a ser um verdadeiro absurdo, né? Como é que nós temos mais intimidade com as pessoas que estão fora da igreja, fora da nossa comunhão em Cristo, do que as que estão dentro? Como é que a igreja vai crescer se nós temos mais relação com o mundo do que com a própria obra de Cristo, com o que os nossos próprios irmãos que Jesus Cristo também salvou? Como é que a igreja vai crescer? E nós devemos refletir nisso, né? E eles aqui, nesses versículos, Lucas está expondo o que é a verdadeira comunhão, né? Eles partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração. Verso 47, louvando a Deus por tudo e sendo estimados por todo o povo. Eles tinham motivos para não glorificar a Deus. Eles não tinham templo, a religião deles era perseguida, eles eram um povo, era um povo ainda pequeno, a igreja começou pequena, como profetizado por Jesus. Eles tinham motivo para reclamar, para falar mal, mas a fé deles se uniu, o amor deles se uniu, de modo que eles passaram a não enxergar mais a dificuldade, mas em meio às dificuldades, enxergar uma maneira de glorificar a Deus, uma maneira de buscar mais a Deus com os seus irmãos. Isso é lindo, isso é maravilhoso, porque eles souberam tirar proveito das dificuldades, souberam ainda se agradecer ao Senhor pela família que o Senhor havia concedido a eles. E o Senhor nos permite, o Senhor nos dá a oportunidade de convivermos em família com nossos irmãos. E isso nos trará muita paz, muita alegria quando nós entendemos que a igreja é uma família, o que pelo menos hoje deveria ser uma família, como era antigamente. Uma família se ajuda, uma família se atrai, uma família tem intimidade uns com os outros. Os membros da família, eles têm intimidade, eles riem, eles se alegram, eles se reúnem uns com os outros diversas vezes por semana, porque eles não aguentam ficar longe uns dos outros, porque uma verdadeira família se ama e quer juntos todos os membros. Quando nós entendermos isso, quando nós entendemos o que é a fraternidade, o que é o amor ao próximo, quando nós entendermos que a igreja é uma grande família, nós vamos entender o que é comunhão, nós vamos entender o que é o partilhar do pão, nós vamos entender o que é ter alegria e sinceridade de coração, compartilhando as refeições com os nossos irmãos. Atos simples, almoçar, jantar com seu irmão, são atos simples, mas atos que deveriam gerar muita alegria em nossos corações, se não pesar, não fardo, deveria gerar contentamento, deveria gerar
paz, deveria gerar leveza nos nossos corações, porque a presença dos nossos irmãos deveria nos trazer paz em nossos corações, porque aquela pessoa é arauta de Deus, aquela pessoa ali é enviado do Senhor, aquela pessoa ali Deus colocou na família cristã, na família da igreja, na grande família espiritual que Deus uniu através de pessoas de todo o mundo, pessoas de todas as partes do mundo que Deus uniu. Essas pessoas deveriam trazer alegria para nós, e nós deveríamos trazer alegria para essas pessoas quando nós nos achegássemos perto dela. E a palavra continua dizendo: louvando a Deus por tudo e sendo estimados por todo o povo. Isso daqui é uma coisa muito interessante. Eles eram estimados pelo povo, eles eram respeitados pelo povo. Isso é uma coisa que particularmente me dói muito quando eu vou analisar a reputação da igreja para o mundo, a relação da igreja para o mundo, e na igreja primitiva, e a relação da igreja para o mundo hoje. Irmãos, é uma coisa totalmente diferente. A Bíblia vai dizer que na igreja primitiva os cristãos eram estimados por todo o povo. Eles eram estimados, eles eram queridos. Até os não cristãos olhavam eles e viam eles como um exemplo para a vida deles, um exemplo, uma instrução para a vida deles. Porque, como disse alguém, viva a sua vida da melhor maneira, porque ela pode ser a única Bíblia que alguém vai ler um dia. E essas pessoas, esses cristãos, entenderam que a imagem que eles estão passando aos não cristãos é de fundamental importância para a manutenção e crescimento da obra de Deus. Mas nós, infelizmente, hoje não temos considerado muitas vezes a imagem que nós estamos passando. Nós não temos mais parado para se perguntar: será que nós continuamos sendo sal e luz na terra? Porque isso já virou uma frase até que clichê, né? Se perguntarmos: será que nós ainda somos sal e luz nessa terra? Você faz uma reflexão de 10, 15 minutos, independentemente do resultado que você chegar, você não vai mudar o seu jeito de agir, você não vai mudar a imagem que você está passando, você não vai mudar a carta que está sendo lida pelas outras pessoas. E isso, irmãos, tem prejudicado muito a obra, porque muitas pessoas evitam até vir para a igreja olhando a situação que a igreja está, porque hoje o que mais aparece da igreja para o mundo são os escândalos, são as guerras, são as próprias brigas, são as intrigas, as traições, as facções dentro da casa do Senhor. E quando você parar para pensar só um pouquinho, não precisa pensar muito não, pensa um pouquinho nesse texto aqui que a gente está lendo, você vai ver que hoje a imagem que a igreja geral, falar da igreja do Brasil, que a igreja do Brasil está passando para seus ouvintes, para as que estão vendo, para as pessoas que são do mundo, que não pertencem a Deus, é um tremendo absurdo, é um completo absurdo a imagem que a igreja tem passado. Parece que a igreja é até pior do que os homens do mundo, porque a igreja conhece a palavra e, conhecendo, não se deixa ser transformada por ela. E eu te pergunto, hoje, será que essa igreja, será que a imagem que a nossa igreja hoje, a igreja em geral, tem passado, será que ela está atraindo alguém? Ou ela está repelindo? Será que ela está trazendo alguém para perto? Será que ela está fazendo alguém pensar: poxa, para essas pessoas da igreja parece que estão tão felizes juntas, parece que elas vivem em intensa comunhão, parece que elas ignoram todos os problemas dela e vivem em perfeita paz e alegria. E eu aqui, desiludido do mundo, no peito um sofrer profundo, sem paz, sem fé, sem amor. Será que se eu fosse para lá eu iria melhorar? Será que essa é a imagem que a igreja está passando? Será que essa é a imagem será que essa é a reflexão que a igreja tem feito as pessoas do mundo pensar? Ou será que essas pessoas são mesmo da igreja? Porque nem parece. Nem parece, porque o que me disseram da igreja é que a igreja é um ambiente feliz, é que a igreja é um ambiente de paz. E o que eu estou vendo aqui não é isso. Porque hoje, a imagem que a igreja tem passado é uma imagem decaída. É uma imagem, chega a ser afrontosa, é uma imagem vergonhosa da igreja hoje. O que nós vemos hoje nas mídias são escândalos, são cristãos brigando com cristãos nas redes sociais, em vez de se ajudarem, em vez de se amarem, estão brigando nas redes sociais, estão se misturando com o mundo. E quando eu digo misturando com o mundo, não é ter relação com o mundo, porque você não vai viver numa bolha, mas eles estão se misturando, eles estão deixando que Babilônia entre neles. Daniel entrou na Babilônia, mas a Babilônia jamais entrou em Daniel. Mas hoje as pessoas estão deixando com que o mundo, os valores do mundo, a maneira de agir com o próximo do mundo, entre neles. E eles estão agindo, as pessoas estão agindo, muitos cristãos estão agindo com seus próprios irmãos, pelo menos que se dizem irmãos, que deveriam ser irmãos, estão agindo como se fossem seus maiores inimigos. Hoje nossos maiores inimigos são dentro da igreja. Como é que pode isso?
Isso é uma ideia inconcebível. Se você falasse que os maiores inimigos eram seus próprios irmãos na igreja primitiva, todos iriam discordar. Porque aquilo ali era uma ideia inconcebível. Porque eles viviam em plena paz, eles viviam em plena alegria. Não tinha lógica, não tinha sentido algum dizer que os seus maiores inimigos, que os que mais estavam odiando eles, eram seus próprios irmãos. Não, porque eles estavam unidos, a fé deles estava unida, o amor deles estava unido. O Espírito Santo estava trabalhando naquela igreja, realizando milagres, curas, intervenções, porque eles estavam unidos. Mas hoje é cristão fofocando sobre cristão, é irmão falando mal de irmão. Irmão, a igreja hoje, ela precisa de uma reforma urgente. Ela precisa olhar para si e ver toda a sujeira que está nela, porque isso é uma coisa absurda. É um completo absurdo que é a igreja hoje. É um total absurdo e não precisa você ler muito, não precisa você ser um expert de Bíblia para você saber disso. Basta ler esse texto. Basta ler Atos 2 a partir do versículo 42 ao 47 para você entender primeiramente o que é a verdadeira comunhão e entender em segundo lugar que o que nós vivemos hoje não é comunhão. O que nós vemos hoje é um evangelho, é uma fantasia. O que nós vemos hoje é uma maquiagem de evangelho, que na verdade não é evangelho. O que nós vemos hoje não é evangelho. O que nós vemos hoje não é amor a Deus, não é amor ao próximo. Não é essa a base das leis que estão sendo ensinadas, não é essa a base das coisas que estão sendo ensinadas na igreja. Isso é muito triste. Porque no versículo 42 vai falar, eles perseveravam no ensino dos apóstolos, ou seja, eles rejeitavam qualquer ensinamento contrário, qualquer doutrina contrária, qualquer apostasia que se dizia contra, porque apostasia é algo que se diz contra as palavras de Deus. Eles rejeitavam qualquer apostasia que se dizia contra a palavra de Deus, e nisso perseveravam, mesmo em meio ao início do florescimento de novas ideias, florescimento de ideias que aparentemente eram boas, ideias que eram vantajosas, ideias que na verdade se diziam contra a Bíblia, ideias que distorciam os ensinamentos de Deus. Eles rejeitavam essas ideias e perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão. E quando você lê os versículos seguintes, você entende o que é comunhão. E 1 Coríntios capítulo 12 vai falar da igreja. A primeira carta de Paulo aos Coríntios é uma carta que fala muito de igreja. No versículo 6 diz, e há diversas maneiras de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Ou seja, Paulo aqui está falando de um corpo. É isso que Paulo está falando. E diz o versículo 12 também, porquanto, assim como o corpo é uma só unidade e possui muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos, constituem um só organismo, assim também ocorre em relação a Cristo. E isso é demasiado profundo para a nossa igreja hoje, para a igreja de todos os tempos, para todos os séculos. É um ensinamento profundo, porque Paulo aqui ele compara a família espiritual, o corpo espiritual de Cristo, cujo Cristo é o cabeça. E cada um de nós somos células que formamos órgãos que formam as partes do corpo de Cristo. Ele compara esse corpo espiritual com o nosso próprio corpo fisiológico, com o nosso próprio corpo biológico, com o nosso próprio corpo físico. E ele faz essa comparação, que existem diversos membros, diversas células, diversos agrupamentos, diversas partes do corpo, mas elas não estão se anulando, mas elas não estão brigando entre si, porque se elas decidissem brigar entre si, nós iríamos morrer. Mas elas estão unidas e trabalhando juntas em prol de uma só causa, em prol da expansão, em prol da evolução do corpo, em prol da manutenção do nosso corpo, do nosso bem-estar. Todas essas células sacrificam todos os dias pelo nosso bem-estar, pelo bem-estar do nosso corpo. E quando Paulo compara o corpo de Cristo ao corpo fisiológico, ao nosso corpo físico, ele está dizendo que assim como no corpo físico, todas as partes do corpo se unem em prol da manutenção e da paz no corpo, para que nós não sintamos dor, qualquer incômodo que venha a nos paralisar, a nos parar. O corpo de Cristo também deve trabalhar, cada parte, cada célula deve trabalhar unida, junta a seus irmãos, em prol da manutenção e da expansão do reino de Deus. Glorificado seja
O nome do Senhor. A igreja, irmãos, ela pode crescer de 3 maneiras diferentes. Vamos falar isso para fechar a mensagem. Ela pode crescer de 3 maneiras diferentes. Primeiramente, ela pode crescer para cima, né, em relação à adoração a Deus, em relação à intimidade com Deus. Ela pode crescer para cima. Ela pode crescer para dentro, em relação à intimidade e à comunhão com os irmãos. E por último, ela pode crescer para os lados, em relação à expansão do Evangelho, à expansão da igreja do reino de Deus. Ela pode crescer nessas 3 áreas, mas essas 3 áreas, se uma delas não crescer, irmãos, nenhuma vai crescer. Mas se uma delas crescer, todas precisarão crescer juntas, porque se a adoração a Deus e se a intimidade com os irmãos aumentar, se a intimidade com os irmãos tiver aprofundamento, o reino de Deus ele vai expandir. Se todos os cristãos, se todas as células do reino espiritual, se todos os membros da grande família espiritual que Deus uniu em todo o mundo souberem que estão ali em prol de uma causa maior, não para a sua glória, mas para a glória de Deus, o aspecto da igreja muda. Quando a mentalidade da igreja mudar e nós entendemos que estamos ali, que estamos trabalhando não para a nossa própria glória, não para a nossa própria honra, mas para a honra e glória de Deus. Quando a mentalidade da igreja mudar, deixar de valorizar homens, deixar de buscar a glória de homens para buscar a glória e a aprovação de Deus. Quando a mentalidade da igreja mudar, nós vamos verdadeiramente saber o que é comunhão. Nós vamos verdadeiramente saber, esta geração vai saber o que é sentir a glória de Deus, o que é ficar pasmado como os cristãos de Atos no capítulo 2, com as manifestações de Deus. Mas por que é que aparentemente Deus tem se manifestado tão pouco à sua casa? Porque os cristãos já não buscam a Deus da mesma maneira. Uns podem dizer que Deus já não se manifesta mais como antes, outros vão dizer que os cristãos já não buscam a Deus mais como antes. A mentalidade da igreja mudou. O sentimento no coração dos cristãos mudou. Nós abandonamos a nossa intimidade com os irmãos, nos afastamos da nossa intimidade com os cristãos, porque ao passar do tempo a mentalidade da igreja, a ideia da igreja, a concepção de fé da igreja sobre comunhão mudou drasticamente. O que antes era uma relação diária, uma comunhão diária, uma reunião que gerava alegria, paz e espontaneidade no coração de todos que ali estavam, hoje é uma coisa muito mais rasa, muito mais superficial e consequentemente muito mais fria. Hoje a comunhão é apenas chegar no culto, no domingo ou um dia da semana, a paz do Senhor, a paz, ouvir a palavra, ouvir os louvores, adorar a Deus quando acabar o culto, a paz do Senhor, a paz, e vai embora. Isso não é comunhão, isso é uma farsa. Isso é uma farsa, isso é uma fantasia do que é comunhão. Mas como essa geração não experimentou ainda o que é comunhão, para eles, para a gente, né, eu me incluo nisso também, para a gente comunhão é isso. Essa coisa rasa, essa coisa superficial. Mas quando você lê esse texto de Atos 2 e você continua lendo os relatos do Novo Testamento, você entende o que é verdadeiro comunhão. Você fala, isso daqui que nós temos hoje não comunhão. Isso daqui é uma coisa rasa demais, fria demais, superficial demais para ser chamada de comunhão. Porque em nenhuma hipótese isto daqui pode ser chamado de comunhão. Em nenhuma hipótese. Porque eu te pergunto, qual foi a última vez que você parou para interceder pelo seu irmão? Qual foi a última vez que você se achegou ao seu irmão para perguntar, tá tudo bem com você? Porque hoje tem virado uma certa burocracia, né? Mas tem gerado muita falsidade, hipocrisia. Chegarmos, né, principalmente na cultura ocidental, né? Quando nós vamos cumprimentar uma pessoa, perguntamos se tá tudo bem. Mas por mera educação, aquela pessoa vai responder, estou sim, estou bem. Ainda mais porque se ela responder que não está bem, não vai mudar nada, porque quem está perguntando se ela está bem ou não vai ajudar em nada se ela disser que não está bem. E infelizmente isso tem cabido a muitos cristãos também. Nós não mais nos achegamos a perguntar se o nosso irmão está bem. Quando perguntamos isso, perguntamos por apenas burocracia, apenas porque é uma frase clichê muito usada hoje em dia, porque todo mundo está usando, porque é uma certa forma de educação, mas por dentro nós não estamos realmente preocupados com o que o nosso irmão está sentindo, como o nosso irmão está. E Paulo vai dizer que no corpo, quando o membro sofre, quando o membro sente dor, todo o corpo sofre dor. Você pode experimentar isso. Seu corpo fisiológico pode estar inteiramente bom, mas se uma parte sofrer algum dano, alguma modificação que lhe gere dor, todo o corpo vai sofrer junto, todo o corpo vai ser afetado, direto ou indiretamente pela ferida, pela dor de um
só membro. E assim deveria ser também na igreja do Senhor. Mas nós perdemos essa sensibilidade para com o próximo, né? Essa sensibilidade de observarmos nosso irmão e perguntarmos: irmão, você está bem? Nós não estamos mais nem aí se ele está bem ou não, porque nós nos esquecemos o que é um corpo. Nós esquecemos que as células, que as partes do corpo se unem e se encaixam em prol de uma causa maior. Nós nos esquecemos disso. É por causa desse nosso esquecimento que muitos hoje têm dentro da igreja. Isso é um absurdo. Dentro da igreja, caído em depressão, caído em tristeza, porque o que era para melhorar está acaba piorando, né? Porque a igreja, qual o sentido da igreja? A igreja é um hospital, né? Uma das funções básicas da igreja é ser um hospital fisiológico, mas um hospital espiritual também, de modo que qualquer um que com fé se achegue à igreja para buscar salvação, para buscar consolo, depois de viver uma vida totalmente desequilibrada, descabida diante de Deus e dos homens, essa pessoa seja curada físico e principalmente e essencialmente espiritualmente, porque a igreja ela é um hospital, né? Quem chega na igreja é restaurado por Deus e sai totalmente pleno, restaurado, cheio do Espírito Santo, cheio de uma nova alegria, cheio de uma nova paz, concedidas exclusivamente e tão exclusivamente por Deus. Mas hoje o que nós temos visto na igreja não é um hospital, né? É um hospício. O que nós temos visto na igreja hoje não é um hospital, é uma coisa que cura, é uma coisa que machuca. Quem entra mal na igreja sai pior ainda. Isso é um absurdo. Até quem entra bem na igreja é capaz de sair mal hoje. Isso é um absurdo, isso é um completo absurdo. Nós estamos esquecendo uma das principais funções da igreja, que é um hospital, né? Que é ser um hospital. E isso também afeta diretamente a imagem de uma igreja que nós estamos passando. E quando nós entendemos isto, quando nós entendemos que a igreja ela deve ser um hospital, ela deve ser um local de acolhimento para os nossos irmãos, porque assim como Deus nos acolheu em seus braços, não estava nem aí como é que a gente estava, mas Ele só nos amou e queria nos salvar. Assim como Deus nos amou, assim como Deus nos salvou, nos livrou de nossos pecados, da perdição que havia em nós, assim também nós devemos acolher os nossos irmãos que estiverem procurando a salvação, né? Que estiverem procurando uma vida diferente, né? Depois de todas as ilusões que eles viveram na sua vida. Porque assim como nós ouvimos um certo dia uma pregação, uma palavra, alguém que nos fez ficar motivados a buscar a Deus, que nos fez ficar motivados a mudarmos nossa vida dentro de Deus, as pessoas vão se voltar para Deus porque vão olhar para nossas vidas e ver Deus em nós. Elas precisam ver Deus em nós para se reconciliar com Ele. Muitas vezes muitas vezes nós vamos ser a única Bíblia que as pessoas vão ler, porque elas não vão nunca ler uma Bíblia fisicamente, mas elas vão olhar para nós e ver os resultados que a palavra de Deus pode gerar em nossas vidas. Elas vão ver o fruto do Espírito Santo gerando em nossas vidas. Essa é a importância da imagem que nós estamos passando, né? E quando você lê esse texto, né, você entende o que é verdadeira comunhão. Você fica até doloroso, né, vendo o que hoje nós temos chamado de comunhão, né? Um culto aqui, um culto ali, uma paz do Senhor, um abraço, um aperto de mão e vai embora. Uma vez ou outra perdida, nós ligamos para o nosso irmão, mas não é para perguntar como é que ele está, é apenas para desabafar, apenas para dizer, para reclamar dos nossos problemas, né? Quando nós nunca buscamos o nosso irmão e quando nós buscamos exclusivamente para contar dos nossos problemas. Isso é um absurdo, isso não é comunhão. Nós devemos ter os ouvidos livres para ouvir o que nosso irmão tem a dizer. Nós precisamos buscar todo dia. Irmão, como é que você está? Tudo bem? Está precisando de alguma coisa? Eu não falo está precisando de alguma coisa no sentido financeiro, porque pensar em necessidade apenas financeira é uma coisa muito rasa, é uma ideia muito superficial. Mas existe a necessidade emocional. Tem pessoas que não precisam de dinheiro. Quantos milionários, bilionários hoje, cheios de dinheiro, cheios de grana, mas que não estão encontrando a razão da felicidade da sua alma, porque há um espaço dentro da nossa alma, dentro do nosso espírito, que somente Deus pode preencher, ninguém mais pode preencher. Por isso que pessoas têm buscado tanto o dinheiro, e quanto mais elas buscam, mais parece que elas querem mais, e elas não querem mais dinheiro, elas só querem afagar essa dor que está na alma delas, esse vazio que está na alma delas, só querem tampar esse vazio, eles só querem preencher esse vazio que está na alma delas, só que elas não entendem como é que elas vão fazer isso, e olhando para nós, elas vão poder entender. Então é assim que eu consigo a plena felicidade, então é assim que eu consigo a plena paz, só buscando a Deus,
Deus, eu vou conseguir a plena paz. Quando elas olharem para nós e ver o Espírito Santo atuando em nossas vidas, elas vão falar: então é assim que eu busco, é assim que eu encontro a verdadeira felicidade. E sem abrir a boca, nós vamos conquistar almas para Jesus. Meus irmãos, como será bom quando nós chegarmos a esse nível. Mas o que nós precisamos fazer? Orar, buscar a Deus, se arrepender. A Bíblia vai falar que nós devemos trocar o riso e a nossa alegria por dor, por prantos, pelo que nós hoje temos chamado de comunhão, pelo que nós hoje temos chamado de igreja. Nós devemos buscar a face de Deus pedindo perdão pelos nossos pecados, perdão porque nós descaradamente abandonamos a relação com nossos irmãos e ainda ousamos falar que isso que nós temos hoje é chamado de comunhão. Mas não, porque quando você lê o texto de Atos capítulo 2, a partir do versículo 42, você vai entender primeiramente o que é a verdadeira comunhão. E você vai entender que hoje o que nós temos não pode ser chamado de comunhão. E se nós queremos crescer na graça, crescer em fé, crescer no conhecimento de Deus, precisamos estar unidos, porque Jesus não vem buscar uma noiva separada. Jesus não vem buscar uma igreja separada, uma igreja rompida, uma igreja cheia de facções separadas, cheias de teologias separadas, interpretações separadas. Jesus não veio buscar as pessoas. Jesus veio buscar a todos que estão unidos em uma só fé, em uma só causa, em um só amor, o amor de Jesus por eles, o amor ao próximo. Amai ao próximo como a ti mesmo. Eles vão entender, eles entenderam, os cristãos da igreja primitiva entenderam essa palavra e cumpriram ela à risca. Amaram o próximo como a si mesmo, sacrificaram o que eles tinham em prol do seu irmão. Hoje nós não somos capazes nem de perguntar como está o nosso irmão, e quando nós perguntamos, não queremos saber como ele está, apenas perguntamos por o que nós chamamos de educação, entre aspas, aqui no Ocidente. Mas eles chegavam a sacrificar o que eles tinham de dinheiro, de tempo, de palavras para o seu irmão, para o bem-estar do seu irmão. Aí você pode falar: mas eu já dou dinheiro na igreja, eu já faço minhas ofertas na igreja. Quando o pastor levanta uma campanha, quando o pastor levanta um pedido especial, eu vou lá e dou. Ok, mas tem muitas pessoas que não estão precisando de dinheiro, ao contrário, tem dinheiro literalmente para dar e vender, mas estão precisando na verdade de uma palavra, estão precisando na verdade de alguém que chegue para eles e lhes dê uma palavra, que lhes dê uma palavra, que lhes dê um encorajamento, para a sua alma, para o seu espírito, porque essas pessoas estão abatidas. Dinheiro não vai resolver o problema dela. O que vai resolver vai ser a palavra de um irmão enviado por Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. E se hoje nós não somos capazes nem de perguntarmos verdadeiramente ao nosso irmão como é que ele está, realmente querendo saber como ele está, como é que nós vamos chegar no céu? Como é que nós vamos conviver com o nosso irmão por toda a eternidade? Se hoje, aqui na terra, nós não somos capazes de perguntar como ele está, como é que nós vamos conviver na eternidade com ele? Como é que nós vamos conviver para todo sempre com ele, se nós não queremos ele depois do culto perto conosco? Se nós não queremos ele no máximo até 3 horas conosco, que é o horário dos cultos normalmente? Como é que vai acontecer isso? Não tem lógica. Não tem lógica isso. Entende, irmãos? Nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Nós precisamos olhar para nós e perguntarmos o que hoje nós temos chamado de comunhão. Isso é realmente a comunhão? Isso é realmente o que nós podemos chamar de comunhão? Isso é realmente o que nós podemos chamar de intimidade? Eu posso chamar realmente o meu irmão espiritual de irmão? Eu posso realmente chamar isso? Eu tenho intimidade com ele? Eu estou tão preocupado com ele assim, a ponto de ser chamado de irmão dele? Porque o irmão é uma tarefa é uma responsabilidade muito grande. É uma responsabilidade de uma pessoa que, quando vê a outra passando por alguma necessidade, ele vai lá e ajuda. E novamente eu repito, não é apenas dinheiro. Muitas vezes o dinheiro é o de menos. Às vezes a pessoa precisa de uma palavra, de um encorajamento, de alguém que lhe diga o que fazer, de alguém que lhe diga: olha, vai ficar tudo bem, olha, busca a Deus, ora a Deus, Deus já disse que vai dar vitória, Deus é com você. As pessoas estão precisando muito disso também. Quantas pessoas hoje, sem nós percebermos, têm afundado em depressão e tristeza, porque não tem sentido a cura que a igreja deveria proporcionar em suas vidas. Dentro das igrejas, pessoas sendo castigadas pela depressão, pela tristeza profunda, porque não tem sentido a verdadeira comunhão, porque tem se abatido muito e não tem quem os ajude. Porque se a igreja não ajudar essas pessoas, quem é que vai ajudar? Se a igreja, que tem que ser luz no mundo, não está sendo, quem é que vai ser por ela?
Se a igreja que deveria trazer a luz para o mundo, se a igreja que deveria iluminar o mundo, trazer um sabor novo à terra em forma de sal, não está fazendo isso, não está cumprindo o seu dever, não está cumprindo o seu papel social em meio ao mundo, quem é que vai cumprir esse papel? Se Deus escolheu a igreja para ser o seu arauto na terra e ela não está sendo, quem é que vai ser? As trevas vão guiar as trevas? Não, porque se um cego guia outro cego, os dois vão cair no buraco. Alguém que tem a visão precisa guiar outro que não tem a visão. Mas como é que nós vamos amar quem está lá fora, se nós não amamos nem quem está aqui dentro? E eu pergunto a você, o que hoje você pode fazer pelo seu irmão? Sabe, essas pessoas aqui, esses cristãos se sacrificavam pelos seus irmãos, sacrificavam, doavam seu dinheiro, doavam seu tempo, doavam suas palavras, doavam o que eles tinham em prol do seu irmão, porque eles entendiam que nada do que eles teriam valeria a pena se o seu irmão padecesse, se o seu irmão caísse e morresse. Para eles isso não valia a pena. Para eles a vida do irmão deles valia muito mais a pena do que qualquer bem material que eles poderiam acumular aqui na terra, porque eles entenderam que o amor ao próximo é mais valioso, é muito mais valioso do que qualquer riqueza que eles poderiam acumular. Eles entenderam que a alma de uma pessoa é mais valiosa do que o mundo inteiro, como disse Jesus. Eles entenderam isso, eles amaram ao próximo como a si mesmo. E eles entenderam que as pessoas devem ser amadas e o dinheiro deve ser usado. Infelizmente, muitos hoje têm distorcido essas palavras, mas essas pessoas entenderam. E quando a igreja mudar essa mentalidade e entender que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos, quando a mentalidade da igreja, quando a mentalidade dos cristãos, dos filhos de Deus dentro da igreja mudar e entendemos isto, aí sim a igreja mudará, aí sim a igreja poderá experimentar o avivamento, porque as pessoas não vão ser avivadas sozinhas, vão ser avivadas juntas. A palavra de Deus vai dizer que quando as pessoas receberam o Espírito Santo em Pentecostes, não estavam separados, não estavam cada um em um cantinho isolado, não querendo falar com ninguém, distanciamento social, não, estavam juntos, estavam reunidos, estavam conversando, estavam orando, estavam em intercessão, comunhão uns pelos outros, pensando, como é que posso ajudar meu irmão? Pensando, Deus ajuda meu irmão, não sei o que ele está passando, mas o Senhor sabe. Eles estavam ali pensando, amando o seu irmão como a si mesmo. E quando Jesus viu, quando o Espírito Santo percebeu, notou eles unidos, ele desce sobre uma igreja unida, sobre as pessoas que estavam unidas, e eles puderam experimentar do Pentecoste. Mas como é que hoje nós podemos experimentar do Pentecoste se nós não estamos unidos? Quando Deus enviar o seu avivamento, o seu poderoso avivamento, porque eu creio que Ele vai enviar um poderoso avivamento sobre o Brasil, Ele não vai enviar sobre uma igreja dividida, Ele vai enviar sobre uma igreja unida. Só que enquanto a igreja não mudar a sua mentalidade sobre o seu irmão, sobre o que é comunhão, que comunhão é sacrificar o que você tem em prol do seu irmão, e comunhão é ter relação íntima, espiritual e social com o seu irmão. Quando nós entendemos o que é verdadeiramente a comunhão, nós vamos perceber, a nossa mentalidade vai mudar e nós vamos receber o avivamento do Espírito Santo quando finalmente estivermos unidos em Cristo. Glorificado seja o nome do Senhor. Então, que nós possamos refletir o que nós hoje temos feito para o nosso irmão, o que nós hoje temos feito em prol do nosso irmão. Uma paz do Senhor, perguntar como é que ele está bem, o que nós temos feito para ele, o que nós temos sacrificado em prol do nosso irmão. Porque nós não sacrificamos, também não adianta sacrificar nada, e é tremenda hipocrisia sacrificar algo apenas para dizer que sacrificou. Não, você sacrifica quando você entende o real valor do seu irmão, que o seu irmão, que o valor da alma do seu irmão não tem preço, não tem comparação com qualquer coisa que possa ter aqui nessa terra, que a alma do seu irmão é demasiada maravilhosa e demasiada valiosa, contando com tudo o que há neste mundo. Contra tudo que há nesse mundo, a alma de uma pessoa vale muito mais. E quando nós entendemos o que é o amor ao próximo, o que é o amor ágape, quando nós entendemos esse verdadeiro amor, quando nós entendemos e praticarmos o amor que Cristo teve por nós, ao nosso irmão, ao nosso próximo, então aí sim Deus poderá derramar do seu avivamento sobre nós, porque estaremos unidos em fé, em comunhão e em amor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor, que Deus nos conceda o seu discernimento, a sua sabedoria, que nós possamos entender e guardar a sua palavra em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós possamos refletir sobre o que é a comunhão e sobre o que nós hoje temos chamado de comunhão, e que nós possamos mudar a nossa mentalidade diante do nosso irmão, que nós possamos nos importar
mais com o nosso irmão, porque essa é a essência da fraternidade, essa é a essência da comunhão, essa é a essência, é perguntarmos ao nosso irmão, é queremos saber como é que ele está, é se colocar no lugar dele e pensar, poxa vida, será que eu gostaria de viver sendo ignorado, de viver num espaço que deveria me gerar cura, mas na verdade que está me gerando doença, a preocupação e aflição? É nisso que nós devemos pensar, é nessas reflexões básicas que vão mudando a nossa mentalidade, que nós possamos pedir a Deus para que Ele mude a nossa mentalidade e que nos dê mais amor aos nossos irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém.